Bom dia, alunos do segundo ano do Camil. Estamos aqui no dia 17 de setembro para a nossa aula número 23. Vocês estão em plena realização das avaliações 7 e nós estamos vendo o assunto da avaliação 8 de língua portuguesa, certo? Então, o máximo de atenção. Nós hoje trabalharemos como objeto de conhecimento as origens, o barroco e o arcadismo. Então, nós vamos começar pelo soneto 1. O que vai haver aí de anterior a barroco e arcadismo vai ser apenas uma mínima parte aí das questões de literatura, mas principalmente o autor Camões, né, que é um autor central, a gente vai ver sim, né? Então vamos ver esse texto como representativo, né, da lírica de Camões. Eu vou fazer a leitura e depois fazer os comentários sobre essas anotações em vermelho. E Camões diz: se amor não é, qual é este sentimento? Mas se é amor, por Deus, que coisa é a tal? Se boa, por que tem ação mortal? Se má, por que é tão doce o seu tormento? Se eu ardo por querer, por que o lamento? Se sem querer o lamentar, que vale? Ó viva morte, ó deleitoso mal, tanto pode sem meu consentimento. E se eu consinto, sem razão pranteio, a tão contrário vento em frágil barca, eu vou por alto mar e sem governo. É tão grave de erro, de ciência parca, que eu mesmo não sei bem o que eu anseio, e tremo em pleno estio e ardo no inverno. Então, aqui você tem o Camões como o maior representante do classicismo português, por isso que a gente tem que guardá-lo bem, né? Aí você tem o soneto decassílabo, a chamada Medida Nova. Isso daí vai ser trazido da Itália. Isso começa com Petrarca e vai ficar até hoje, embora o decassílabo não seja obrigatório, a forma de soneto, né, existe até no modernismo. E desde então não parou, né? Então já temos mais de 500 anos de soneto em plena vigência. Isso é uma intertextualidade com a obra de Petrarca, né? É quase uma tradução de um soneto de Petrarca, que foi o criador, né, dessa forma. A visão é a visão racionalista do universo e dos sentimentos. Cuidado, aqui a gente faz uma advertência que é a seguinte: muitas vezes as pessoas confundem, não, se tem sentimento, então é algo que foge, porque o romantismo era assim, algo que foge do racionalismo. Não, você tem essa confusão, esse sofrimento aqui que o eu lírico afirma, mas ele entende isso como algo que pega todo mundo, digamos que atinge todo mundo e você não tem domínio sobre isso. Então é algo com uma força da natureza, certo? E por isso, né, é, homem algum escapa, todos os homens têm que se sujeitar, né? E você tem também uma questão interessantíssima, que é o paradoxo. E aí, nesse ponto de paradoxo, alguns paradoxos, né? Você tem, ó, por exemplo, viva a morte, né? O paradoxo, porque morte é o contrário de vida. E você usa o adjetivo viva, uma morte viva, isso é um paradoxo. Não dá para conceber, no mesmo sintagma nominal. Ou então, deleitoso mal. Por quê? O mal é algo que é desagradável. Então, como é que pode ser deleitoso? Então, isso é um paradoxo. Isso já vai avançar ali em os paradoxos que vão ser usados no barroco. De certa forma, é um barroco avant la lettre, né? Antecipado. A mesma coisa vai acontecer aqui no final. E trema em pleno estio, que estio é o tempo da seca, é o verão. E ardo no inverno, né? Você queimar na época que é fria, né? Então, principalmente naquele contexto de Europa, né? De Europa. Isso é muito mais visível, né? E sensível, certo? Então é isso. O homem se vê como um, numa barca frágil, num vento, num alto mar, né, sem o domínio do seu destino, sem o domínio da sua vontade e perante um sentimento que ele não entende bem. Ele pergunta, ele nem sabe o que se chama de amor, mas ele se sujeita a ele vai fazendo aqueles juízos, né, de uma tentativa de busca de baixar a poeira, de entender o que se passa consigo. E por isso que ele tem uma visão racionalista do universo e dos seus sentimentos.
E aqui nós chegamos, agora passamos agora ao nosso barroco, o barroco da poesia barroca, né? Então a poesia barroca, você sabe que o barroco tem duas grandes vertentes, a vertente cultista e a vertente conceptista. No cultismo, o grande representante, aliás, no conceptismo nós temos um representante muito nítido, que é o padre Antônio Vieira. E no cultismo você tem alguns poemas de Gregório de Matos, mas ele também tem os seus poemas conceptistas. Esse é, por exemplo, né? Porque ele vai fazer um jogo de ideias, né? O conceptismo é isso, um jogo de conceitos. Aí ele faz um jogo, no poema Jesus Cristo Nosso Senhor, que é um soneto decassílabo também. Tá? Vamos passar a leitura. Pequei, Senhor, mas não porquei pecado, da vossa piedade me despido. Porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta vos irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino, vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Né? Então, vejo que esse poema eu escolhi de novo. Né? Alguma importância ele deve ter, se vocês entendem, né? Nós escolhemos duas vezes para mostrar diferentes nuances dele, ou reforçar algumas. Então, a vertente religiosa do autor, ele tem outras duas vertentes, a vertente lírica, mais lírica amorosa, né? E a vertente satírica, que o fez conhecido como Boca do Inferno, alguém que frequentava os círculos do povo e saía fazendo críticas a todo mundo, às autoridades da Bahia e tudo. Mas esse aqui é o do religioso, já foi da parte final da vida dele, quando ele já tinha sofrido um degredo, já tinha sido degradado para Angola, e quando ele volta, a turma diz assim, olha, desaparece daqui, não vamos querer você na Bahia, você vai ser mandado para Recife, e você não vai poder fazer as críticas, senão a gente degrada você de novo. E ele vai e termina a vida fazendo esse tipo de poema aí, né? Confessando um arrependimento. Então esse é um poema da vertente religiosa do autor, em que o eu lírico dirige ao próprio Jesus, que é a divindade, né? É também um soneto decassílabo. A maioria dos sonetos são decassílabos. Vocês podem ver que não são todos, mas do cânone pode ver que a maioria é decassílabo, né? O esquema de rimas ABBA, ABBA, CDE, CDE. Então ele vai fazer o apelo à divindade, nós já falamos em outra aula, a divindade descrita como misericordiosa, porque demora a ficar irado, mas rapidamente se enternece com o pedido, né? O gemido, o pedido de perdão aí é uma metáfora representada assim, gemido. Né? O gemido é uma metáfora para o pedido de perdão de uma alma arrependida, certo? E essa referência, por exemplo, aqui à Sacra História, né? A Sacra História é uma passagem dos Evangelhos em que Jesus diz que o pastor deixa as suas ovelhas todas, 50 ovelhas, e vai atrás de uma só que se desgarrou. Então é aquela que saiu do caminho, que saiu do rebanho, que não está de acordo mais, ela vai ser resgatada como prioridade pelo pastor. Por isso que ele evoca essa parábola que Jesus conta nos Evangelhos. Creio que o Evangelho de Mateus, né, é um deles. Ele vai dizer, olha, eu sou o pecador, então me resgate, né? Porque aí o Senhor vai ter mais glória ainda, certo? E ele se apresenta aí no final, né? Veja esse vocativo, eu sou Senhor, a ovelha desgarrada. Ele fala então em Senhor duas vezes, né? No início aqui, pequei, Senhor, e eu sou Senhor, a ovelha desgarrada. E ele faz a cobrança, ele dá uma ordem, digamos assim. É um pedido, mas assim, cobrai-a e não queirais, pastor divino. É queirais, tá? Aqui é queirais, né? Porque é vós, né? E não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Então aqui você tem a ovelha é uma metáfora para o eu e o pastor é uma metáfora para Jesus ou a divindade. E aqui o poema, como a maioria dos poemas barrocos, tem sempre um jogo aí de antíteses. No caso aí é a ovelha culpada e o pastor que obtém a glória com
essa culpa da ovelha, né, com o pecado da ovelha. Sem a ovelha pecar, o pastor teria menos mérito, porque ele não teria feito tido a misericórdia de buscá-la, de resgatá-la para o rebanho, para o, digamos assim, o caminho do bem. Tá certo? Esse poema aí, então é bom que vocês entendam as linhas gerais dele, né? Aqui já é outra vertente do Gregório de Matos, que é a vertente satírica. Eu não vou tecer muitas considerações, mas eu vou fazer a leitura que já vai ser muito evidente, né? A cada canto um grande conselheiro. Veja que o título é Descreve o que era naquele tempo a cidade da Bahia. Então, a cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Uma ironia. Em cada porta um bem frequente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para o levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos sob os pés os homens nobres, posta nas palmas toda a picardia. Estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam muito, muito pobres. E eis aqui a cidade da Bahia. Né? Então ele faz uma crítica social aí, a todo mundo, né? Dizendo o tipo de gente que existe na Bahia. Sempre gente que quer aconselhar os outros, mas não sabe resolver na sua própria vida. Né? E se arvoram a mandar no outro, a dizer o que é o bem para o outro. Mesmo já na segunda, isso é a primeira estrofe, né? Primeiro quarteto. O segundo quarteto aqui você tem ele falando das pessoas também em geral, né? As pessoas que são fofoqueiras, que são bem frequente olheiro, ou seja, o tempo todo está olhando, né? E vai cuidar da vida dos outros, para depois sair falando para todo mundo, levar à praça e ao terreiro. E aí ele vai dizer, muitos mulatos desavergonhados, era uma cidade muito miscigenada, existia sempre o preconceito, inclusive ele é alguém que ele mesmo tem o próprio preconceito, ele tem o chamado, alguns chamam de complexo do Mazomba, isso não vai cair não, tá? Que é aquele camarada que é de lá, é filho de português, não é tão mulato, mas e vê que às vezes os mulatos dão até melhor, porque você tem um número muito grande deles, alguns deles prosperam. E eles ficam com aquela, como é que eu sendo, né, com o seu preconceito, como é que eu sendo mais descendente nobre, digamos assim, eu posso estar em pior situação, em qualquer nível do que esses mulatos, né? Então, assim ele vai expor também sim o seu preconceito, né? E falando de todo mundo, né? Os homens nobres, eles se dão mal, ele fala nobres justamente esse complexo aí, né? Esses nobres você pode entender tanto no plano moral quanto naquilo de que tem uma ascendência nobre, né? Filho de nobre ou filho de descendente diretamente de português. Ele não quer, por exemplo, que os descendentes de índios tenham os poemas, descendentes de índios e os mestiços em geral tenham algum tipo de vantagem, seja econômica, seja de qualquer nível, né? Então ele vai falar estupendas usuras no mercado. Você sabe que a usura, cobrar juro, né, era algo que era considerado um pecado pela igreja desde a Idade Média, tá certo? Os países católicos em geral. E ele diz, todos os que não furtam muito pobres. É uma maneira de dizer, os ricos, a elite da cidade, ela é alguém que roubou, porque senão ela estaria pobre ainda, né? E aí ele resume no final, eis aqui a cidade da Bahia. Veja como está em contraste com o título. Descreve o que era naquele tempo. É como se ele quisesse dizer, olha, eu estou falando no passado, agora não é não. Mas no final do poema ele se entrega, né? Eis aqui, agora, né? Aqui é presentificado. Depois dessa bela amostra aí da poesia barroca, nós vamos para o grande nome da prosa, né? O sermão da sexagésima, o Padre Antônio Vieira, que é um grande conceptista, né? E que é um crítico dos cultistas, né? Que ele identifica no estilo de padres de outras ordens, ou até mesmo padres da sua própria ordem, a ordem da Companhia de Jesus, né? A Companhia de Jesus. Mas aqui é o sermão da sexagésima, que nós chamamos de sermão metalinguístico, porque é um sermão que trata do que é um sermão, fala do que é um sermão, certo? Então diz ele aqui num determinado trecho, bem no início.
Ele está falando justamente da parábola do semeador, que é uma parábola evangélica. O tempo todo, vocês viram aquelas características, né? Dos sermões dele. O trigo que semeou o pregador evangélico, diz Cristo que é a palavra de Deus. Os espinhos, as pedras, o caminho e a terra boa em que o trigo caiu, são os diversos corações dos homens. Os espinhos são os corações embaraçados com cuidados, com riquezas, com delícias. E neste afoga-se a palavra de Deus. Então veja, ele está voltando, né? Ele evoca a parábola evangélica em que Cristo diz que saiu o semeador a semear e vai ele joga a semente. Então uma parte as sementes vão se perdendo, umas pela secura da terra, o calor, outras porque as aves vêm e comem, e apenas uma pequena parte é que vai realmente ter sucesso, né? Vai frutificar, né? Então, o próprio Cristo já estava prevendo que a pregação não era 100% bem sucedida, né? Com essa parábola do semeador. Mas ele vai, nesse soneto, aliás, desculpem, esse sermão, falar por que os sermões não dão certo. O que é que falta? E aí ele retoma essa parábola evangélica e aí está explicando, fazendo a analogia um por um, né, da parábola, né, que a parábola tem uma rede de metáforas. Então, ele está falando daí, o que é uma coisa, o que é outra, né? As pedras são os corações duros e obstinados, e neste seca-se a palavra de Deus, e se nasce, não cria raízes. Os caminhos são os corações inquietos e perturbados com a passagem e tropel das coisas do mundo. Umas que vão, outras que vêm, outras que atravessam, e todas passam. E nestes é pisada a palavra de Deus, porque a desatendem ou a desprezam. Finalmente, a terra boa são os corações bons ou os homens de bom coração. E neste prende e frutifica a palavra divina, com tanta fecundidade e abundância que se colhe 100 por um, et fructum fecit centuplum, né? Quer dizer, de um se faz, ele frutifica 100 vezes mais, centuplo, né? Em outra passagem ele diz, porque ele está sendo conceptista, né? Mas ele está falando que talvez o ouvinte, a audiência não esteja preparada para isso, porque está acostumada, ou digamos assim, já desencaminhada, mal acostumada com os pregadores cultistas, aqueles que falam de modo muito difícil, né? Que ao invés de dizer determinada figura histórica da igreja, já vai inventando o águia, o boca de ouro, Midas, para em vez de dizer rei Midas, diz o boca de ouro e assim por diante. Ele está falando agora como se fosse a audiência. Sim, padre, porém esse estilo de pregar não é pregar culto, ou seja, mas fosse. Este desventurado estilo que hoje se usa, ou seja, o cultismo, os que o querem honrar chamam-lhe culto. Os que o condenam chamam-lhe escuro. Mas ainda ele fazem muita honra, quer dizer, ele é pior ainda do que escuro. O estilo culto não é escuro, é negro. E negro boçal e muito cerrado. É um negro bem forte. E é possível que somos portugueses e havemos de ouvir um pregador em português e não havemos de entender o que diz. É justamente isso. Você está ouvindo, mas como o estilo é o estilo cultista, de rebuscamento de palavras, ele não entende. Enquanto que o Vieira vai trabalhar essas metáforas, vai trabalhar o jogo de ideias, porque ele é o principal representante do conceptismo. Isso é o que vocês têm que guardar bem, né? Dos outros sermões importantes, nós temos aqui o Sermão de Santo Antônio, o chamado também de Sermão de ou Sermão aos Peixes, o Sermão de Santo Antônio aos Peixes, que ele se dirige diretamente aos peixes, ele se despede dos peixes, ele pede licença para os peixes, ele descreve os peixes, o tempo todo o vocativo que ele usa é como Santo Antônio falando aos peixes. A primeira coisa que me desedifica, peixes, de vós, é que comeis uns aos outros. Ou seja, a primeira coisa que eu não gosto em vocês, né? Grande escândalo é este, mas a circunstância o faz ainda maior. Não só vos comeis uns aos outros, senão que os grandes comem os pequenos. Se fora pelo contrário, era menos mal. Se os pequenos comeram os grandes, bastara um para
muitos pequenos. Mas como os grandes comem os pequenos, não bastam 100 pequenos, nem 1000 para um só grande. E aí ele lá na frente vai dizer: os homens com suas más e perversas cobiças vêm a ser como os peixes que se comem uns aos outros. Tão alheia a coisa é não só da razão, mas da mesma natureza, que, sendo criados no mesmo elemento, todos cidadãos da mesma pátria e todos finalmente irmãos, vivais de vos comer. Assim como os peixes têm o seu ambiente, que é a água, e eles vivem se devorando, os homens, ele estranha, né? É isso. Tão alheia a coisa é não só da razão, veja que isso tem ainda uma influência da clássica, porque o barroco não consegue voltar diretamente à Idade Média. Ele pretende, mas ele não consegue, porque a conquista já tinha sido feita, a conquista estava nos espíritos em geral, na formação de cada homem. E ele vai ali usar, assim como o poeta, né, algo que estaria na própria natureza, é da própria natureza. Tá? Então ali a coisa é não só da razão, mas da mesma natureza, da própria natureza, que sendo criados no mesmo elemento. Então, o que para o peixe é a água, para os cidadãos é a pátria, né? E a irmandade. E aí ele estranha, né? Ele estranha, mas ele diz que é natural. Né? E todos finalmente, irmãos, vivais de vos comer. Como os peixes vivem se comendo, vivem no mesmo ambiente se comendo, os homens vivem no mesmo ambiente, um ambiente cívico, um ambiente político, um ambiente, né? Porque não é um ambiente geográfico simplesmente, é um ambiente de pátria, né? Por quê? Porque vivem se mordendo, se comendo em conflito. É uma indagação que ele faz, né? Então, aqui nós temos ele pega os atributos dos peixes e ele diz que são comparáveis aos atributos dos homens, mas geralmente os atributos ruins, os pecaminosos, os atributos negativos. Tá? O estilo conceptista já falei, né, oposição consciente, né, combativa ao estilo cultista, e ele, que foi um dos maiores prosadores do barroco. Ficamos aqui com esta amostra do padre Antônio Vieira. Existem outros, né, igualmente importantes, como eu recomendo, e vou disponibilizar para vocês esses sermões principais na íntegra, para vocês verem o grau de profundidade, certo? Talvez um outro você já tenha lido, mas eu vou colocar como, não é que você tenha que saber todo o sermão, tintim por tintim, mas é bom ler, eu sempre acho que é interessante, é domínio público, certo? Então eu vou colocar para vocês. E aqui nós chegamos, depois dessa amostra do barroco, vamos com dois poemas do arcadismo, um de cada um dos grandes maiores poetas, que são exatamente o Cláudio Manuel da Costa, o inaugurador aí que lança a primeira obra, Obras Poéticas, e um dos sonetos de Obras Poéticas é este, né? Torno a ver-vos, ó montes, ó, o destino, a que me torna a pôr nestes oiteiros, onde um tempo os gabões deixei grosseiros, pelo traje da corte rico e fino. Aqui estou entre almendro, entre corino, os meus fiéis, meus doces companheiros, vendo correr os míseros vaqueiros atrás de seu cansado desatino. Se o bem desta choupana pode tanto, que chega a ter mais preço e mais valia que da cidade o lisonjeiro encanto, aqui descanse a louca fantasia, e o que até agora se tornava em pranto, se converta em afetos de alegria. Então você tem aí várias características árcades, aí se você quiser ver, eu posso falar, por exemplo, do Fujiri Urbi, né, quando ele fala justamente que ele faz uma oposição entre a vida simples do campo, quando ele diz torno a ver-vos, ó montes, ele está se dirigindo diretamente aos montes. Isso é uma das características dele, quando ele fala dos montes, nos penhascos da sua terra, ele traz aquela geografia de Minas, onde ele viveu, né, na qual ele se inseriu, e ele vai dirigindo-se a esse ambiente como se ele tivesse voltado da cidade grande. Ele vai fazer uma oposição quando ele diz assim, ele volta para esses montes, esses oiteiros, que são pequenos morros, né? O lugar onde um tempo os gabões deixei grosseiros, a tipo da vestimenta, é um tipo de vestimenta, um capote, assim, muito típico ali daquele pessoal, mas
é óbvio que calcado, né? Calcado ali da realidade portuguesa, e ele disse que trocou, né, pelo traje da corte rico e fino. É porque ele viveu em Portugal, né? Ele viveu na corte, e ele inclusive publica obras poéticas lá, né? Porque não se publicava nada no Brasil. E voltando, ele está dizendo, olha, eu volto, e o que é que ele diz do que volta? Aqui estou, aí ele vai se presentificar, né? Se colocar, e dizer assim, estou entre Almendro e entre Corinto. São nomes assim fictícios, né? Você sabe que os arcas eles tinham a mania, né? Ou tinham o hábito de usar os pseudônimos aí, tanto para ele criava Glauceste Saturno, que era o dele, Almendro, Corino, é como se fossem os companheiros dele, os pastores, poeticamente falando, são companheiros, né? Amigos. Os meus fiéis, meus doces companheiros. Vendo correr os míseros vaqueiros, quando ele diz míseros, não tem nada de pejorativo. Isso é aquele da mediocritas áurea mediocritas, né? É aquelas pessoas que eles não têm grandes posses, né? Ou a própria linguagem não tem grandes pretensões, você fica naquele meio ali, certo? Porque no meio está o equilíbrio, certo? Isso é sem evitar os extremos, é um ideal grego, tudo. Então tem o Fugere Urbe, né? Porque ele justamente está dizendo que largou, voltou, né? Ele está dizendo que voltou da corte. Ele tinha largado o Galbão e foi para a corte, mas agora ele está aqui de volta, né? E descreve de uma maneira muito tranquila, né? Se o bem desta choupana pode tanto, que chega a ter mais preço e mais valia, que da cidade o lisonjeiro encanto, ou seja, ele está dizendo, vai dizer alguma coisa sobre essa choupana. E veja o vocabulário aqui, o casebre, a choupana, uma casa simples, né? Mas para ele tem um grande valor, pode tanto, pode muito, que chega a ter mais preço, mais valia do que da cidade o lisonjeiro encanto, né? Porque ele está justamente dizendo a cidade é mais bonita, tem mais atrativo, mas o que eu gosto é isso aqui. Então, para mim, ele tem um valor maior, né? Então, isso é o Fugere Urbe, é o Área Mediocres, é a busca do locus a menos também. Tem várias características aí árcades tradicionais, né? Aqui descanse a louca fantasia, ele não quer isso aí era coisa do barroco, né? E o que até agora se tornava em pranto, quer dizer, a tristeza de ali aquele lugar é o lugar do sossego, certo? Ele larga o que era agitação, então o que agora se tornava em pranto, por ele estar ali, se converte em afetos de alegria, certo? Ele é aqui de volta para sua terra, se sente em casa, se sente bem, se sente naquele lugar tranquilo, no locus a menos, fugindo da cidade, o fugiriú. E nós chegamos na cereja do bolo de hoje, né, pessoal? O Marília de Liceu é Tomás Antônio Gonzaga, a Lira 8 também. Vocês já viram a Lira 1, muito boa, é a mais famosa. Mas vejam aqui, para que nós demonstremos o ideário Árcade, né? É do amor, não é um amor aquele pessoal que, por exemplo, vai haver no romantismo. É um amor que ele fala dele, ele se encanta, mas ele admite, olha, isso que eu sinto passa com todo mundo, passa com os elementos da natureza, passa com os deuses, entendeu? É uma visão racionalista. Tá? Então ele se dirige a Marília, Marília que é o seu amor, ele é Odisseu, né? Poeticamente ele é Odisseu, e vai lá. Nós vamos mostrar aqui os é, as 6 estrofes que terminam sempre no mesmo refrão. Muito bem. Marília, de que te queixas? De que te roube de seu o sincero coração? Não te deu também o céu? E tu, Marília, primeiro não lhe lançaste o grilhão? E aí vem o refrão. Todos amam, só Marília, desta lei da natureza, queria ter isenção. Tá? É autoexplicativo, né? Ela o agrilhou primeiro, né? Ela não, ela o laçou primeiro, ela o amarrou primeiro. E aí ela não pode se queixar que ele tenha também feito apaixonar-se, né? Porque é recíproco isso aí. E ele afirma
lei da natureza, é uma coisa muito típica do classicismo, que o neoclassicismo retoma, né? Coisa é natural, né? O homem não reivindica uma individualidade, aquilo que acontece comigo é singular, absolutamente. Isso aí é só o romantismo que vai fazer. A partir do romantismo isso vai ficar bem patente e também é outro legado que vem até hoje. Mas nessa época, né, a ideia era o seguinte: esse encantamento, o sofrimento, tudo que passa por mim é algo que há essa consciência e isso é trazido à baila, certo, pessoal? E é isso que interessa, é o que vai para o texto, o que fica concreto no texto. Esse é o refrão. Né? Todos amam. Só Marília, desta lei da natureza, queria ter isenção. Em torno das. Aí veja, ele agora vai passar a descrever todo mundo que ama. Né? Certo? Em torno das castas pombas não rulam ternos pombinhos? E rulam Maria em vão? Não se afagam com os biquinhos? E as provas de mais ternura não os arrastam à paixão? Todos amam, só Marília, desta lei da natureza, queria ter isenção. Não. Então veja, ele está dizendo isso, né? É o exemplo da natureza. E esse rulam é uma variante de arrulham. Você vai encontrar dicionarizado hoje, né? Não arcaísmo, arcaísmo é esse, o arrulhar. E arrulha de amor, os pombinhos, né? E o cos, aqui também era bastante usado, Camões usou, é com os. Não se afagam com os biquinhos, não se afagam com os biquinhos. Aliás, nós falamos assim, só não escrevemos, né? Já viste, minha Marília, avezinhas que não façam os seus ninhos no verão? Aquelas com quem se enlaçam não vão cantar-lhes defronte do mole pouso em que estão? Todos amam, só Marília, desta lei da natureza, queria ter isenção? Se os peixes marílias geram nos bravos mares e rios, tudo efeitos de amor são. Amam os brutos impios, a serpente venenosa, a onça, o tigre e o leão. Todos amam, só Marília, desta lei da natureza, queria ter isenção. Né? Veja, ele começou no pombinho, que é muito próximo, a vizinhas, e aí ele vai levando e vai generalizando, quer dizer, a natureza toda, os seres todos, os animais todos, né? Os peixes, os da água, os do ar, as feras, todos amam. Né? Então é a afirmação de que aquilo. Ele confessa que treme, confessa que fica emocionado, mas ele ao mesmo tempo diz assim: olha, isso que passa comigo, passa com todo mundo. Eu não sou privilegiado. O meu amor não é único, perceba? Né? Veja a perspectiva diferente. O meu amor não é único. Isso que passa comigo passa até com os animais, não só com os homens. O grande diferencial da, da, da concepção Arcade, a concepção neoclássica da vida e da poesia. E nós terminamos aqui com este, né, o final. Né? As grandes setas do céu sentem a seta tirana da amorosa inclinação. Diana, com ser Diana, não se abrasa, não suspira pelo amor de Endymião? Todos amam, só Marília, desta lei da natureza, queria ter isenção. Desiste, Marília Bela, de uma queixa sustentada só na altiva opinião. Esta chama é inspirada pelo céu, pois nela assenta a nossa conservação. Todos amam, só Marília, desta lei da natureza, queria ter isenção. Vejam como o que é que ele vai trazer à baila, né? Ele leva o amor e o amor é como é algo natural, ele não tem pudor nenhum de dizer, por exemplo, os peixes geram na água, como disse antes, e ele diz que essa atração, essa busca, essa coisa do eros, né, do cupido, é para que haja o encontro dos amantes, para que haja a geração que ele diz assim, olha, é, esta chama é inspirada pelo céu, pois nela assenta a nossa conservação, ou seja, a perpetuação da espécie. É dessa chama. Então é algo natural. Então o amor, diferentemente do barroco, não é aquele amor que vai gerar um conflito, de dizer assim, se eu me entregar ao amor, esse amor vai ser pecaminoso?
esse amor é carnal, e aí ele separa o amor carnal e se sente atraído, e aí se arrepende, e sabe que depois vai talvez para o fogo do inferno, e ele tem medo disso, e fica nesse jogo. O Carpe Diem barroco, por exemplo, é uma tortura, né? Ele se entrega, mas tem medo. E o Arcade não, ele já se coloca como a natureza. Todo mundo tem isso. Os animais geram, os animais procriam, os peixes geram, né, na água. E esse amor, Marília, do mesmo jeito, né, da gente, as grandes deusas do céu, até os seres que ele vai trazer o elemento do clássico, o elemento mitológico. Isso vai acontecer muito, né? Diana e Endymion, tá? Que é uma história que está lá na mitologia grega. Então, se até Diana, com ser Diana, né? Porque quem era Diana? Uma deusa poderosíssima, né? Uma deusa de Nossa Senhora, né? Com as flechadas e tudo, ela era implacável, ela era guerreira. E ela não caiu, não se, né? não passou por isso, então isso é a pura natureza. Então, essa é a lição do Arcade. Vejam como é mais tranquilo, vejam como é uma linguagem, apesar dessas referências de Endymion, que aí exige nessa base cultural que a gente procure, né, quem não tem, e vai saber quem foi Endymion exatamente, qual foi a história de Diana com Endymion, certo? E veja como ele aceita, coloca, usa, ele até tem essa característica nas lírias, né? São, são como as redondilhas, né? São redondilhas. Desiste Marília Bela. Desiste Marília Bela. É a redondilha maior, né? Então aí você tem esse exemplo, né, das visões de mundo, das concepções. Na próxima aula nós vamos partir para a parte de morfologia. Eu já deixo aqui para vocês. Nós vamos ter algumas semanas ainda. E eu vou, nesse intervalo aí, eu vou colocar tudo o material de literatura. A saber, eu vou colocar Sermões do Padre Vieira, eu vou colocar Marília de Disseu na íntegra para vocês verem. Eu vou colocar as obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa, tudo que está lá no site do Domínio Público, né? Nós vamos transportar, deixar para vocês algum outro estudo e principalmente uma lista de exercícios, certo? Uma lista de exercícios que nós depois, vocês vão ter uma lista imensa. Eu vou aproveitar alguns na revisão, antes da A8, melhor dizendo, desculpem, e vamos nos preparar, certo? Eu não vou dizer para vocês exatamente as páginas, porque vocês podem usar qualquer gramática, vocês têm a gramática, e sobretudo vocês têm que ler o livro de literatura, o livro didático de literatura. Leiam os capítulos relativos do início até chegar no arcadismo, certo? Que vai lá para a página 180 e alguma coisa, tá? Leiam tudo, leiam, porque ali vai estar tudo, basicamente. Aqui, nessa aula de hoje, eu coloquei bastante coisa que, evidentemente, cobrarei. Enfatizei, repeti, bati, rebati. Isso é que vocês fiquem bem ligados, né? A nossa intenção é que vocês não vão ter aquela coisa que já é encontrada em outro lugar, mas vocês vão ter core, né? Mas o core não significa que seja mais fácil, significa que aquilo que é imperdoável você não saber, vamos dizer assim, né? É imperdoável que vocês não saibam. Não é um mar de rosas, a prova não está em um mar de rosas. A prova está para quem acompanha aqui direitinho as orientações, certo? Mas essa é a cereja do bolo, a FOA. É só prestar atenção, rever essas aulas, vocês estarão preparados. Pessoal, vamos ficar por aqui, certo? E eu peço que vocês deem uma revisada, porque nós não vamos gastar muito tempo com explicações teóricas, nós vamos partir diretamente para listas de exercício de morfologia, e a partir dos exercícios é que nós vamos fazer as considerações e dar os lembretes para vocês, que era o material, assunto que vocês inclusive viram, né, anteriormente. Um
Um abraço, até a próxima sexta-feira.